Um navio, um dos mais famosos e trágicos da história, com versões controversas do que aconteceu lá dentro durante a ruína. Um gigante de 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, navegando a 39 km por hora. Conheçam a história antes dele existir, o que causou e o que aconteceu depois do naufrágio. Essa é a história completa de Titanic. Vamos por partes. Como ele foi feito? A embarcação foi construída pela empresa Harland & Wolff, situada na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. O RMS Titanic pertencia à classe Olympic e foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidaria também de sua condução. O responsável pelo projeto do Titanic foi o engenheiro e construtor Thomas Andrew Jr. Dados do navio. Como já tinha dito antes, o navio tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Um gigante, pesando nada menos que 46 mil toneladas. Começou a ser construído em 1909 e foi entregue pronto somente em 31 de maio de 1911. Devido à sua alta complexidade, seu casco era formado por aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, e uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros. Algo importante e de pouco conhecimento de todos que vale a pena mencionar. Titanic foi o segundo de uma série de 3 navios construídos pela empresa. Era um plano ambicioso, seriam 3 navios da classe Olympic, seriam os maiores, mais luxuosos e mais seguros até então. Seriam esses 3 navios, Olympic, Titanic e Gigantic, que no futuro mudaria o nome para Britannic. Esses nomes eram referência às 3 raças da mitologia grega, os Olimpianos, os Titãs e os Gigantes. O primeiro navio a ser construído foi o Olympic, em 16 de dezembro de 1908. Já o Titanic foi começar a ser construído somente 4 meses depois, em 22 de março de 1909. Para poder diferenciar os dois navios, o Olympic recebeu o casco todo branco, enquanto o Titanic foi revestido com o casco todo preto. Depois de montado e construído, começou o processo de equipagem. Mais de 3.000 profissionais, entre mecânicos, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores, decoradores, entre outros. Eles trabalharam de junho de 1911 até março de 1912, equipando o Titanic com a mais moderna e recente tecnologia da época. O que muita gente não sabe é que a White Star anunciou em 18 de setembro de 1911 que o Titanic faria sua viagem inaugural em 20 de março de 1912. Porém, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Em 20 de dezembro de 1911, o Olympic, que foi construído antes do Titanic e já estava no mar, acabou colidindo com um cruzador britânico chamado Hawke. Cruzadores são navios de guerra usados para escolta. Como o irmão do Titanic colidiu pouco tempo depois de ser construído, teve que ser levado para fazer reparos, o que fez com que a empresa tivesse que adiar a viagem inaugural do Titanic para o dia 10 de abril de 1912. Esse fato é importante porque o navio, que foi construído meses antes e no mesmo lugar que o Titanic, já tinha apresentado sua primeira colisão, meses antes do naufrágio do Titanic. As medidas de segurança do Titanic eram imensas. O casco era dividido em 16 compartimentos estanque com 12 comportas estanques. O que isso significa? De maneira simples, era tipos de portas que ficavam na parte de baixo do navio e seriam fechadas em caso de colisão, evitando assim que a água invadisse o resto do navio. Além disso, o Titanic tinha um fundo duplo e 8 bombas d'água, capazes de extrair 400 toneladas de água por hora, o que fez com que o navio fosse chamado pela empresa de inafundável. Mesmo tendo todos esses mecanismos de segurança, ele afundou. Mas por que exatamente, se aparentemente ele estava pronto para uma possível colisão? O Titanic saiu de Southampton, no Reino Unido, parou primeiro na França e depois na Irlanda para pegar mais passageiros, chegando no total de 2.223 pessoas a bordo. Ele saiu de Queenstown, na Irlanda, às 1h30 e iniciou sua travessia para Nova York. Titanic estava navegando pelo Oceano Atlântico sem grandes incidentes.
navegou em paz por 2 dias. As coisas começaram a mudar no dia 12 de abril, quando começou a chegar avisos de gelo vindo de outras embarcações que estavam pelo oceano. A primeira mensagem foi do SS La Touraine, que alertava sobre a névoa densa, uma espessa camada de gelo na superfície da água e vários icebergs em diferentes pontos do oceano. A mensagem foi captada e entregue ao capitão Smith. O Titanic havia percorrido mais de 3.600 km pelo Oceano Frio, pela noite de 14 de abril. Às 11h30 da noite, o Titanic estava viajando a pouco mais de 41 km por hora. A maioria dos passageiros já estava dormindo ou retirados em suas cabines. Nesse momento, estavam de serviço o primeiro oficial Murdoch e o sexto oficial Moody. Era uma noite calma, completamente escura, sem lua, sem nuvens no céu. A água estava completamente calma. Atualmente, sabem-se que uma água extremamente calma é sinal da presença de icebergs por perto, mas isso não era do conhecimento dos marinheiros da época. No cesto do mastro principal, observando o oceano, estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. Eles avistaram um iceberg na frente do navio, às 11h40 da noite. Fleet tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponte, informando Moody sobre o gelo. O sexto oficial então passou tudo para Murdoch, que acabou ordenando a parada total das máquinas. Porém, era um navio imenso e qualquer decisão tinha que ser feita bem antes, pois tinha um atraso de tudo. Os mecanismos de manobra demoravam até 30 segundos para mover o leme e parar os motores também demorava. O Titanic começou a virar quase 40 segundos depois e esse tempo não foi o suficiente. O iceberg colidiu com a lateral do navio, causando danos. Murdoch ativou o fechamento das comportas estanques para conter a água. O capitão Smith estava em sua cabine no momento da colisão, mas sentiu a vibração e foi para a ponte onde Murdoch lhe contou o que estava acontecendo. O capitão mandou chamar Thomas Andrews, o engenheiro do navio, para investigar os danos causados. O Titanic estava começando a inclinar, poucos minutos depois da colisão. Smith e Andrews foram para a parte de baixo investigar os danos, e descobriram que os depósitos de carga, sala dos correios e a quadra de squash já estavam inundadas de água. E a água continuava entrando. Estima-se que estavam entrando 7 toneladas de água por segundo no navio, 15 vezes mais que as bombas conseguiram expelir. Andrews percebeu que o Titanic estava condenado e estimou que o navio tinha no máximo mais 1 hora antes de afundar. Às 00h05 do dia 15 de abril, Smith deu ordens para que os botes fossem preparados e os passageiros acordados. Ele ordenou aos seus subordinados a enviar mensagem de socorro, que, por um erro, acabaram mandando o resgate para uma posição de 21 km mais longe de onde o navio estava. A tripulação estava mal preparada, pois o treinamento com os botes foi mínimo e a situação piorou devido à indecisão, medo e paralisia do capitão, que cometeu falhas graves em não organizar a tripulação e negligenciou informações cruciais sobre a real situação do navio. O preenchimento dos botes aconteceu às 00h20, onde foi mandado que mulheres e crianças fossem primeiro. Os oficiais que estavam colocando as pessoas nos botes não tinham a mínima noção de quantas pessoas cabiam e, com medo de colocarem pessoas demais, acabaram deixando os botes com menos da metade de sua capacidade total. O engenheiro-chefe Bell e seus colegas continuaram trabalhando nos geradores elétricos para manter os rádios e as luzes funcionando. Eles ficaram até o final, fazendo com que o Titanic ficasse iluminado até os momentos finais. A seriedade da situação ficou aparente para os passageiros por volta das 1h20 da madrugada, quando muitos começaram a se despedir e os maridos foram levar sua esposa para os botes. Por volta das 2h15, a inclinação do navio tinha aumentado muito e a água já tinha invadido quase tudo. A popa do navio se ergueu no ar, enquanto a proa ficou completamente submersa. Após 1 minuto, as luzes piscaram, depois apagaram, deixando assim todos na escuridão total. O Titanic afundou por completo às 2h20 da madrugada, 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Aqueles nos botes ficaram horrorizados pelas suas pessoas gritando e pedindo ajuda. O terceiro oficial Pitman, no bote número 5, mais tarde afirmaria que os gritos o traumatizaram pelo resto de sua vida. Quem estava nos botes foram resgatados, foram salvos, cerca de 705 pessoas. O número de mortos chegou a 1.500 pessoas. Essa é a trágica história do navio Titanic, o navio mais famoso da Terra.